Graça e paz, eleitos do Senhor. Graça e paz, povo bendito de Deus. Sim. Graça e paz. Graça e paz, amados. Graça e paz, Jacones Conceição. Graça e paz, Jacones Ameire. Amém. Vá dando o seu olá aí. Amém? Seja muito bem-vindo. Graça e paz, Márcia. Seja bem-vinda. Amém. Mais uma quarta-feira para ouvirmos a palavra de Deus, mais uma quarta-feira para orarmos. Né? Amém. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém. Muito boa noite, abençoados do Senhor, povo santo, povo eleito, Amém. ovelhas preciosas do aprisco de Cristo, graça e paz. Graça e Sejam paz. todos muito bem-vindos a mais um culto abençoado da graça de Deus, onde nós vamos ouvir a voz do Senhor, vamos aprender, vamos receber conhecimento, vamos colocar em prática, porque quando colocamos em prática se torna sabedoria, É verdade. e nós vamos viver na sabedoria do Senhor, amém? Amém. Vai compartilhando esse culto, vai convidando pessoas aí para participar com você, chame todos para a sala, amados, para o lugar onde você está conectado, né, neste computador, nessa televisão. Amém. Chame todos aí para estar com você, para assistir esse culto, para participar deste culto, porque nós estamos aqui em o nome do Senhor dos Exércitos. Verdade. Amém? Tire as distrações aí do seu lado, né? Se tiver alguma televisão ligada, que não seja aqui no culto nessa noite, né? WhatsApp, coisas do tipo. Se concentre na palavra, né? Nós vamos Amém. ter alguns minutos aqui para investir mais uma vez no nosso crescimento espiritual. Em nome Tá bom? de Jesus. Focado. Pega o seu caderninho, pega a sua caneta, tá bom? Para Amém. tomar nota de tudo aquilo que Deus vai falar ao teu coração. Amém. Vamos à palavra do Senhor? Amém. Diz a palavra do Senhor lá em Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, Glória a né? Deus. Que resposta eu terei à minha oração, que Amém. resposta eu terei àquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Amados, essa é uma noite de termos respostas de Deus. Eu recebo, Senhor. Recebe em nome de Jesus, Recebo. que Deus vai dar a resposta que você precisa, que Amém. Deus vai orientar aí a sua mente, vai Nome te dar de Jesus. direção, o Senhor vai consolar o seu coração, confortar, Glória a o Deus. Senhor vai apacentar a sua vida, porque Amém. Ele é o nosso pastor. Glória a E Ele diz que nada nos faltará. Então a direção não faltará, Deus. Amém, Senhor. a provisão não faltará, a palavra, o alimento não faltará. É Amém. isso que você tem recebido através deste altar, amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos nesta hora, amado. Vamos orar ao Senhor, amém? Amém. Vamos falar com Deus, né? Amém. Abre os seus lábios. Eleve os seus pensamentos aí cativos ao Senhor, no teu Aleluia. coração. Sim, Jesus. Peça nesta hora, Senhor, fala comigo. Senhor, Amém. responde as minhas orações. Amém, Senhor, Senhor. ó Pai, que esta palavra vá ao encontro das minhas necessidades. Amém, Jesus. Senhor Jesus, nosso único e suficiente Aleluia, Salvador, Pai. Jesus Cristo. Nós louvamos teu santo nome, Senhor, Amém, Jesus. mais uma vez nessa noite Sim, querida. meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de sermos Amém, chamados filhos de Deus, Glórias a Deus. pelo privilégio de sermos chamados povo de Deus, Amém, povo do Jesus. Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor, Amém. que se faz presente, Senhor, Glórias através a desse Deus. culto online. Obrigado, Aleluia. Senhor, pelas famílias benditas e abençoadas Sim, meu da tua Deus. igreja, Senhor. Aleluia. Por cada família bendita, por
por cada Amém. vida preciosa, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado por aqueles, ó Pai, que estão dedicando tempo de suas vidas, Senhor, nesta Amém, noite, Senhor. para Glórias a crescer na Tua palavra, para, Amém, Senhor. Senhor, amadurecer ainda mais, Senhor Jesus, Sim, ó Jesus. Pai, para se fortalecer, Senhor Jesus, Amém. nesta palavra que dá vida e dá Glórias a herança. Deus. Glórias e graças te damos, ó Sim, Pai, Jesus. porque esta quarta-feira é dedicada para estudarmos a palavra Amém, e Senhor. para orarmos, Senhor, Sim, Jesus. para abrirmos os nossos lábios, ó Pai, Amém, e Senhor. em oração Sim. apresentarmos a Ti, Senhor Jesus, ó Pai, as nossas petições, Amém. ó Pai, apresentarmos a Ti, Senhor, os nossos desafios. Sim, Jesus. E como diz a Tua palavra, Senhor, estarmos firmes Amém. nessa torre de Em vigia, nome Senhor, de Jesus. aguardando as respostas que certamente já virão do Senhor. Amém. Assim, oramos com fé, Senhor, Sim, no Jesus. nome santo de Jesus. E se você Aleluia. concorda com isso, diga amém. Amém. Glórias Glórias a a Deus. Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos à nossa agenda desta semana, né? Agenda Amém. desses próximos dias aí. Então, nós teremos na próxima quinta-feira, não amanhã, mas na próxima quinta-feira, nós teremos o nosso Conexão em Graça, Amém. Glória a às Deus. 8 horas da noite. Amado, sido uma faça bênção. parte, amém? Faça parte do nosso Conexão em Graça, compartilhe, já vai passando aí para as pessoas que você conhece, para estarem ligados conosco, Amém. porque Deus tem falado muito conosco através do nosso Conexão em Graça, É amém? verdade. Tem sido uma bênção, né? Amém. Domingo nós temos o culto de ceia, então prepare aí a ceia do Senhor para sua família, amados, estejam reunidos em família, Verdade. para nós celebrarmos Jesus, para nós nos alegrarmos no Senhor, a respeito de tudo que o Senhor tem feito, amado. Então, domingo, dia de ceia. Domingo é dia do Senhor, e este domingo é momento de nós Especial, celebrarmos, né? né? É um domingo especial, Especial. onde mais do que nunca a família deve estar reunida. Amém? Verdade. Toda segunda-feira nós temos a nossa live de oração, às 7 horas da manhã. Peço que você participe, amado, em nome de Jesus. Priorize Coloque isso aí no seu Isso, dia, né? coloque lá um lembrete no seu celular para tocar um pouco antes, você toma o seu café da manhã, às 7 horas da manhã. Nós estamos todos juntos para orarmos, para declararmos uma semana gloriosa e bendita. Nós temos que estar juntos, amados. Esse é o momento de nós orarmos, de nós intercedermos, né, pelas nossas vidas, pela nossa semana, orarmos também pelo nosso Brasil, orarmos pela nossa pátria, Pelo momento, né? por esse momento, pelas pessoas que estão acamadas. Então, amados, nós temos que nos unir em oração. Amém? E o bispo também quer falar sobre o decreto, né, bispo? Isso, então nós estamos com previsão de dia 5 agora terminarmos em nome de Jesus. Esteja orando aí, Amém. meu irmão. Vamos ligar aqui na terra para estar ligado nos altos céus, acabar esse decreto. Em nome né? de Jesus. Nós estamos há um mês, né? As pessoas que estão em mês. Curitiba, estamos há um mês em lockdown, amados. Verdade. Coisa terrível, né? Realmente um ataque do inimigo contra a vida do povo de Deus, mas nós estamos aqui firmes. Amém. Amém? Então, dia 5, segunda-feira, é previsto ser o último dia do lockdown. Na terça-feira, dia 6, há uma previsão das coisas voltarem ao normal. Amém. Em isso acontecendo, quarta-feira estaremos juntos aqui na Cristo Vive Curitiba, tá? Na rua Anne Frank, número 2630, ali no bairro do Boqueirão, Amém. tá bom? E você é o nosso convidado especial. Amém. Você que pode, você que não tem nenhum impedimento, nenhuma comorbidade, né? Nenhuma restrição médica, vá. Amém. Vá Em para o nome nosso de Jesus. culto presencial, né? Estamos ali tomando todos os cuidados, adotando todos os protocolos, distância, álcool gel, máscara. Amém. Graças a Deus não tivemos nenhum incidente deste, né, na nossa igreja, Glórias ou a alguma Deus. gravidade desse sentido, mas um sinal, né, de que nós estamos seguindo todas as orientações e, acima de tudo, confiando no nosso Deus. Amém. Amém? Aleluia. Igreja é lugar de vetor de saúde. Amém. Igreja não é lugar de vetor de doença, tá bom? A Bíblia diz algo que eu sempre trago à memória. As portas do inferno
não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia. Creia nisso. Quando você pisar o pé na igreja, você está num lugar santo, Glórias a Deus. né? Está num território santo. E ali não há espaço para doença, não há espaço para nenhum nome de pestes, né, que estão sobre este mundo. Amém? Creia nisso. Então, se tudo correr como nós estamos imaginando, em nome de Jesus, segunda-feira é o último dia do lockdown, terça-feira a cidade começa a voltar ao normal. Amém. E quarta-feira nós poderemos estar juntos. E no próximo domingo, voltando as coisas à nossa normalidade. Tá bom? Esteja em oração sobre esse propósito, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Vamos receber quem está conosco, bispo? Vamos. Vamos lá. Amém. Diaconisa Conceição, seja bem-vinda, minha amada. Diaconisa Meire, presbítero Berto, irmã Márcia, Marcial e Thalita, glórias a Deus. Amém. Diaconisa Carmen, glórias a Deus. Sandra e Milton, sejam bem-vindos, glórias a Deus. Amém. Sandra e Renato também. Diaconisa Ana e Carol, sejam bem-vindas. Meu pai e minha mãe estão aí, olha. Quem não está no Facebook, agora vai ficar constrangido. Diz que o amor de Deus constrange, mas essa vai constranger. O Bado e a Ernestina estão no Facebook glória assistindo a Deus, a gente aqui conosco. online, né? Um beijo, minha mãe, meu pai. Temos aqui, então, a nossa irmã Marlene Lépica. Amém. Jaque Jamuz, Daniel Jamuz, Juscelia, Lucineide de Arapongas, né, bispo? Sim. Graça e paz, irmã abençoada. Amada, seja bem-vinda. Glórias a Deus, amados. Que bom que estamos todos juntos. Aleluia. Aproveite, vai convidando mais pessoas para estar aqui, junto com você. Nós temos uma palavra maravilhosa Amém. De Deus, né, do coração de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor está nos direcionando a um futuro maravilhoso, amém? Para conquistarmos grandes coisas. Então vai convidando aí as pessoas, amado, e fique conosco até o final. Não saia para ver outras coisas, não se desconecte daqui. Nós gostaríamos que você ficasse até o final. Nós estamos seguindo uma sequência de mensagens, então Deus tem coisas muito preciosas para nos anunciar. E nós temos que tomar posse, receber e viver essa palavra que o Senhor tem nos dito. Amém? Amém. Então vamos ao nosso momento administrativo, bispo? Vamos. Amém? Então esse é o momento onde nós vamos aqui falar da nossa sementeira, né, essa parte que representa a nossa responsabilidade com as coisas de Deus, né? Com o nosso ministério, com a nossa igreja local. Glórias a Deus, porque passamos um mês, né, praticamente fechados, né, com todos os nossos compromissos correntes. E a igreja, essa igreja abençoada, você, meu irmão, você, minha irmã, tem sido fiel, né? Tem se posicionado no eis-me aqui, né? Então, todos os compromissos da tua igreja estão em dia, amém, né? Todos os investimentos que a sua igreja faz, né, estão sob controle. Glórias a Deus. E isso graças à fidelidade deste povo. Glórias aquilo que Deus colocou no coração de cada um, né? Amém. Eu tenho essa tranquilidade, viu, meu irmão e minha irmã? Quando nós falamos de dízimos, de ofertas, né, no nosso ministério, primeiro, nós estamos falando de um assunto que nós tratamos com muito temor e tremor, e é um assunto que alegra o nosso coração. Amém. Falar de dízimos, de ofertas, de semear, né? Esse ato de sementeira, ele é um ato de alegria, de gratidão, né, de regozijo. Não é um momento de tristeza na igreja, muito pelo contrário, é um momento de alegria, né? Onde nós nos lembramos daquilo que Deus fez, amém, está fazendo e certamente fará. Mano. Deus tem grandes coisas para você. Amém. Receba em nome de Jesus. Este é um ano de bênção. Amém. Este é um ano de milagres. Não olhe para o terror, né, que está nesta terra. Olhe para a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus, amado, ela não falha. A palavra de Deus diz que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Nenhuma só palavra que o Senhor lançou voltou vazia. Amém? Nós somos um povo que crê. Né? A graça de Deus é um pacto de fé. Nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia. E eu quero ler a palavra de Deus com você. Está no Salmo 144. Salmo 144. Vamos ter que dar um cliquezinho aqui. Salmo 144, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, ó. Ele é quem dá aos reis a vitória. Sabe quem é que dá a vitória, amado?
Sabe quem é que nos faz ter êxito, nos faz ser bem-sucedido em qualquer coisa que fizermos? É o Senhor Jesus. Diz assim: quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Né? Então, Deus é conosco em todo momento. Você precisa crer nisso. Né? Tem crentes nessa terra, nesse período, que ficaram desesperançosos, com medo, amedrontados, tenebrosos, se esquecendo que nós temos um Deus, amado, que é maior, que primeiro é soberano. Né? Deus tem controle sobre tudo e sobre todos. Não há nada que não está acontecendo que não tenha, amada, soberania de Deus. Também a permissão, inclusive, do Senhor. Diz assim ainda, versículo 11: livra-me e salva-me do poder de estranhos, os homens maus dessa terra, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Diz assim o versículo 12: que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Receba isso, amado. Tua família é bendita e abençoada. Quando você tem um compromisso com o Senhor em todas as áreas, Deus honra, amado, cada área da nossa vida. Deus nos honra. Né? Deus honra aqueles que o honram. Né? E isso inclui a tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, a tua geração. Amém? Diz assim ainda a palavra de Deus. Versículo 13. Que transbordem os nossos celeiros, receba em nome de Jesus, atulhados de toda sorte de provisões, que nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Aquilo que você colocar nas suas mãos, amado, vai prosperar, vai frutificar. A Bíblia diz que nós plantamos uma semente e ela retorna 30, 60, 100 por um da medida. Já parou para pensar nisso? Isso é algo sobrenatural. Não pode ser explicado de uma forma lógica. Né? Ainda que na natureza há uma lei que rege a natureza, né? Que é a sementeira ceifa. Você pegar qualquer semente e jogar em algum lugar, né? Aquilo vai cair numa terra, se a terra for boa, vai dar frutos. Né? E nunca vai dar um fruto. Sempre vai dar um fruto multiplicado. E na nossa vida Deus promete este milagre. Amém. Diz assim ainda, versículo 14, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Né? Deus fala de abundância e de nos livrar da tristeza, né, que ronda esta terra. Amém? Creia, confie no Senhor, meu irmão. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus ainda no versículo 15: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Aleluia. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glórias a Deus. Deus tem sido o Senhor da sua vida? Amém. Então essas promessas são para você. Deus é o Senhor da tua casa, da tua família. Amém. Então essas promessas são para você. Deus é o Senhor das suas finanças. Amém. Porque às vezes o crente entrega tudo, mas tem uma área ou outra que às vezes tem dificuldade de entregar, mas nós temos que entregar tudo na mão do Senhor. Costumo ensinar na igreja que nós somos mordomos, amado. Ainda que você tenha algo no teu nome, nós estamos aqui administrando aquilo que é de Deus. Aleluia. Aquilo que é de Deus. Amém? Amém. Então eu quero louvar ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, todos, né, que nos apoiam, todos que compreendem a responsabilidade desta obra. Né? Deus seja louvado. Aqui nós temos, estamos colocando aqui na tela o Pix da igreja, né, que está no CNPJ da igreja. O nosso CNPJ é o 10-207-225-1000 ao contrário 77. Nós temos incentivado a todos, tá? Hoje é muito seguro, né? Muito mais fácil, muito mais prático. Você pode baixar um aplicativo do seu banco, tá bom? Colocar ali uma senha, ou ser pela senha digital, né? Alguns celulares permite, vai ficar ainda mais seguro, né? Ou seja, só abre o aplicativo se for o seu dedo, né?
a sua impressão digital, tá? Então, pelo aplicativo você consegue fazer a transferência via Pix. Hoje é muito seguro, é rápido, é direto. E aí você usa o quê? O CNPJ da igreja. Você vai colocar o CNPJ da igreja e vai aparecer já Igreja Evangélica Cristo Vive, Curitiba, tá bom? Sempre confira, tá? Sempre consegue fazer uma operação de Pix, né? Às vezes fazer um pagamento de um compromisso, uma transferência para um amigo, ou algum acerto. Quando você bate ali o código do Pix, né, que pode ser um telefone celular, pode ser o CPF da pessoa, pode ser o CNPJ, quando você coloca o Pix, ele já aparece o nome ali, na hora, tá bom? Aí você confere e você faz ali a sua sementeira de amor, amém? Que é louvar a Deus pela vida de todos os dimistas, toda a família Cristo Vive Curitiba, aqueles que estão aqui presencialmente, né? Famílias de Irati, Deus seja louvado por essas vidas que estão tão distantes, mas tão próximas conosco, né? Pela fé. Amém. Famílias de Ponta Grossa, Deus seja louvado por essas vidas preciosas que nos amam. Quero dizer que eu amo cada vida. As famílias de Ponta Grossa, vocês são benditos aqui no nosso ministério, vocês são bênçãos aqui no nosso ministério. Agora nossa diaconia da Conceição virou uma cidadã londrinense por pouco tempo, né? Mas os abençoados de Londrina, temos irmãos em Maringá, em Arapongas também, que é ali pertinho, né? Deus seja louvado por essa palavra que vai alcançando vidas. Amém? Você possa se alimentar dessa palavra, deste alimento que realmente dá vida. Amém. Quero louvar a Deus pela vida dos abençoados diácono Antônio e Carmen, mandaram sua sementeira aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Renato e Sandra, Deus seja louvado pela sementeira de vocês também, né? Daniel Jamus, família Jamus, Deus seja louvado pela sementeira de vocês. E André e Ju, Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? Nós queremos esse instante, então, agradecer ao Senhor, amém? Vocês possam estender uma das suas mãos aí. Nós vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, glórias e graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que diz que o Senhor é o bom pastor. E por isso nada nos faltará. A palavra de Deus diz que os nossos celeiros estarão cheios e os nossos lagares transbordarão. A palavra de Deus está cheia de promessas. Mais de 7.000 promessas que o Senhor prometeu para o teu povo, para os teus filhos, Senhor. Queremos declarar aqui no nome de Jesus que cada vida, Senhor, tem semeado, Senhor, com desprendimento, com gratidão, Senhor, vai receber, Senhor, de volta, ó Pai, uma farta colheita, frutos multiplicados da sementeira. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu povo, pelo Espírito Santo de Deus inclinar cada vida, cada coração sobre este assunto que eu sei, Senhor, é tão delicado, é um assunto delicado, Senhor, é um assunto onde nós lutamos contra a nossa carne, Senhor, que quer ser infiel, mas o teu Espírito que está em nós, o Espírito Santo de Deus que vive em nós, é fiel, ama a tua palavra, ama a tua obra. Declaramos aqui, Senhor, fartas colheitas na vida do teu povo. Se você recebe, meu irmão e minha irmã, diga amém. Glórias a Deus. Graça e paz, dona Janete também. Graça e paz, Fátima entrou, a Fátima Fagundes entrou. André entrou, não sei se a Ju está junto, se ela está trabalhando, mas glórias a Deus, que bom. Se mais alguém entrou aí, amado, dê o seu alô, o seu graça e paz, o seu boa noite. A gente se alegra muito de saber que você está participando do culto conosco, amém? Amém. Deus seja louvado, amém? Amém. Bispo? Então vamos à palavra do Senhor, receba aí no teu coração a melhor palavra. A palavra de Deus é a melhor palavra do nosso coração. Diácono Yuri, diaconisa Letícia, amém. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Fique até o final, amados. Deus tem coisas muito importantes e profundas para nos falar. Bispo, vamos ligar aqui, Bispo? Vamos. Amém? Aqui a gente tem muita coisa. Sônia entrou agora. Glórias a Deus pela sua vida, Sônia. Seja muito bem-vinda. Deus seja sempre louvado pelas vidas preciosas. Amém? Estamos aqui
O bispo está ligando aqui para nós, o nosso Instagram, também, para nós começarmos também, para que tem algumas pessoas que vão estar no Instagram com a gente, outras que permanecem aqui. Então, glórias a Deus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso tema de hoje, vamos continuar, não é? O nosso tema, deixa eu colocar aqui na telinha, para você acompanhar comigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que é muita coisa para a gente mexer, né, Amado? Amém? Vamos lá. Tema de hoje, Rumo ao Nosso Futuro, parte 2. Então, a semana passada, nós tivemos aqui com esse mesmo tema. Vamos dar continuidade a esse tema. Amém. Então, vamos à palavra do Senhor em Números 23, 19. Pega a sua Bíblia aí, amado, vai grifando a sua Bíblia com esses versículos importantes. Vamos lá, diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta. Aleluia. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Nós vimos na semana passada que de tudo que o Senhor falou àquele povo hebreu, tudo se cumpriu. E assim será nas nossas vidas, amado. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, que você ore ao Senhor, Amém. Em nome de Jesus. Eleve seu pensamento cativo em obediência a Cristo nesta hora, amém? Que Deus tem algo precioso a nos falar nesta Aleluia. noite, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta noite bendita, te agradecemos, Pai, por termos escolhido a melhor parte deste dia, que é estar nesse momento, Senhor. Prontos, preparados, Senhor, Amém. de ouvidos atentos, com os olhos abertos, Senhor, com a nossa mente sendo renovada aqui, para receber a palavra, para receber o ensinamento dos altos céus, Senhor Jesus. Para receber, Pai, a direção que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, prepara totalmente o nosso coração, a nossa boa terra, para receber, Senhor, esta semente bendita que é a palavra de Deus. E ela vai germinar e vai dar muitos frutos na nossa vida e através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós somos ramos da videira que é Jesus Cristo. E os nossos ramos crescerão para todos os lados e darão muitos frutos, muita folhagem, Senhor. Frutos maravilhosos, Senhor. Em nome de Jesus, fala profundamente as nossas vidas agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Igreja amada, igreja bendita do Senhor, povo forte e ativo, povo eleito e predestinado, você que a Bíblia chama de peixe bom, você que é propriedade exclusiva de Deus, você que é o bom perfume de Cristo. Glórias a Deus porque estamos aqui juntos, amém? Então, amados, há 2 cultos nós estamos ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus para o nosso futuro, né? Nós estivemos aqui ouvindo sobre as 12 características de um conquistador, falamos sobre a vida de Josué. Nós falamos também sobre a saída do povo do Egito, nós entendemos ali num processo, né, uma vida desértica, uma vida peregrina, né? O povo estava ali andando naquele deserto, estava em peregrinação, e nós vimos, né, que há 3 medidas, 3 etapas na vida de um crente, que é um crente viver, né, no insuficiente, no suficiente, no mais que suficiente. Então, você tem que identificar em qual estágio você está. E porque Deus quer o melhor para nós, Deus quer que nós saiamos do deserto, do suficiente, para viver o mais que suficiente, para viver a nossa Canaã, a nossa terra prometida. Então, nós vimos ali, amados, 3 pontos, né, na semana passada. Nós vimos ali que Deus sempre cumpre as suas promessas, né? Nós acabamos de ler o versículo, dizendo que Deus não é homem para mentir. Então, escreve aí.
Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém. Amado, presta atenção no que nós estamos falando aqui. Eu quero a sua participação aqui, amado, em nome de Jesus. Eu quero que você participe aqui comigo, que nós não estamos juntos, eu não estou te vendo, você está me vendo, mas eu não estou te vendo. Então, eu quero que você participe aqui comigo, para eu ver que você está comigo, amado, que você está ouvindo o que Deus está falando da sua vida. Então, nesse primeiro tópico, o Senhor nos falou que Deus fez uma promessa a Abraão, não é? O nosso pai na fé, onde toda a descendência de Abraão iria habitar uma terra prometida, uma terra que manaria leite e mel, uma terra chamada Canaã. E Deus cumpriu, né, a sua palavra, Deus cumpriu essa promessa. Nós vimos o segundo ponto, né, como era a vida no Egito, aquele povo que era um povo escravizado por Faraó, né, um povo que estava debaixo, o povo de Deus que estava debaixo de um sistema, e até que, né, Moisés foi levantado por Deus, foi chamado por Deus para libertar esse povo da escravidão, e nós também fomos libertos, né? Mas não por Moisés, nós fomos libertos da escravidão do mundo através de Jesus Cristo, né? Foi o segundo tópico que nós vimos. E o terceiro foi que nós entendemos a saída do povo ali do Egito. Então, nós vimos todas aquelas passagens, nós vimos as dificuldades para sair daquele Egito, né? E é verdade que a obra de Deus, amados, ela é eficaz e definitiva, porque o povo saiu do Egito. Eles conseguiram sair do Egito. E quando eu falo a obra de Deus é eficaz e definitiva, eu estou dizendo, amado, que eu não preciso fazer nada absolutamente para aperfeiçoar esta obra. Porque o apóstolo Paulo diz que por único sacrifício, um só, todos nós, filhos de Deus, já fomos aperfeiçoados. Então escreve aí, amado, diga, eu já fui aperfeiçoado por Cristo. Através do sacrifício, amado, de Jesus, nós já fomos aperfeiçoados. Mas a lei diz o quê? A lei diz que eu preciso pagar um preço. A lei diz, amado, que eu preciso jejuar, que eu preciso passar pelas águas, que eu preciso subir ao monte, que eu preciso vigiliar, né, fazer vigílias, que eu preciso fazer alguma coisa porque esta obra não foi perfeita. Isso é o que a lei ensina, amado. Absolutamente. A obra que Cristo fez na cruz foi eficaz e definitiva. Escreve aí, amado. A obra de Cristo na cruz foi eficaz, Amém. Definitiva. Aleluia. Então, nós, povo da graça de Deus, temos essa clareza, amados, que nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada. Tudo já foi consumado por Cristo naquela cruz. E agora nós vamos ver o quarto ponto, que é qual o motivo dos 40 anos de caminhada no deserto? Agora é que vem, amado. Isso aí, quero ver a participação de todos. Glórias a Deus. Então, qual o motivo dos 40 anos de caminhada no deserto? Pensa nisso, amado. Porque eu disse aqui a semana passada uma curiosidade que o caminho que eles tinham que até chegar do Egito até chegar em Canaã era de quanto? De 425 a 600 quilômetros mais ou menos. Que demoraria mais ou menos 6 meses para chegar a pé. E eles chegaram em 40 anos, amados. Então, vamos entender aí. Vamos entender. Antes de nós passarmos a entender esse motivo, vamos ver aqui a definição de deserto. Deserto é o quê? É um lugar árido, é um lugar seco, com perigos eminentes, sem água, sem sustento. É um lugar solitário, amados, que tem temperaturas extremas durante o dia e à noite um frio terrível. Então, durante o dia, amado, é acima de 55 graus, mais ou menos. E à noite, menos 10 graus. Então, deserto, o que é o deserto? Um solo que não é fértil, um solo árido, seco, não tem vegetação. Isso é um deserto, amados. E o que é passar pelo deserto? Então, vamos traçando agora um paralelo nas nossas vidas.
Porque aquele povo, amado, passou por um deserto físico. Realmente eles passaram ali, eles viveram 40 anos no deserto. Agora, você e eu, amados, também passamos por desertos. E o que é, de fato, passar por um deserto? O que é estar nesse deserto de vida? Anote aí, você que costuma anotar, eu sei que algumas pessoas aqui anotam, anota isso. Por que existem pessoas que sempre estão no deserto? Por quê? Você já parou para pensar, amado, por que existem pessoas que nunca saem do deserto? Vamos parar para pensar um pouquinho hoje. Deus quer falar profundamente as nossas vidas, amado, porque é tempo de sair do deserto. Então, eu quero que você comece a refletir. Talvez alguém diga, olha, bispa, minha vida realmente tem sido um deserto. Olha, bispa, eu já faz 15, 20 anos, ou há 2 anos eu estou vivendo um deserto. E o que é esse deserto, amado? E o que é passar esse deserto? Então, o povo no Egito atravessou a fronteira, eles entraram ali numa esfera do governo de Deus, eles estavam debaixo do reino de Deus, da glória de Deus, e nós também, amados. Amém? Lembre-se que nós estamos traçando um paralelo aqui, né? Nós éramos como aquele povo também, éramos escravos. Mas Jesus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos tirou do mundo, não é? Do Egito. Jesus nos tirou da escravidão que nós vivíamos. E nós também entramos debaixo dessa esfera. Debaixo do governo de Deus. Diga glórias a Deus por isso. Veja lá o que diz 1 Coríntios 10:5. Diz assim, olha, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Bispo, mas eles não eram filhos de Deus? Eram filhos de Deus, amados. Mas olhando para o seu povo, disse que Deus não se agradou. Deus olhou para aquele povo e não se agradou. E diz, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então você entendeu, amado, por que eles ficaram ali 40 anos no deserto? Porque Deus não se agradou da maioria deles. Então, uma das razões daquele povo ter ficado 40 anos no deserto, escreve aí, Deus não se agradou daquele povo. Agora, se Deus não se agradou deles, quer dizer que Deus não se agradou de posturas, de algumas posturas que eles tiveram. Deus não se agradou de coisas que eles fizeram, amados. Por que Deus não se agradou da maioria deles? Então, nós temos que entender isso, porque eu disse que nós estamos fazendo aqui um paralelo. Amém, amados? E nós também temos uma terra prometida, assim como aquele povo, né? Uma terra que mana leite e mel, uma terra onde nós vamos ter tudo o que nós precisamos, uma terra onde tem provisão, onde tem abundância, uma terra, amado, onde tem a bênção, e a bênção não acaba, a bênção não cessa. Assim era Canaã. Assim nós temos também uma terra prometida pelo Senhor, que a bênção não acaba, amado, não cessa, jorra continuamente bênção de Deus. E nós precisamos entender por que Deus não se agradou daquele povo. Por que não entrar em Canaã, amado? Por que ficar no deserto? Nós precisamos entender. Se eu entendo que Deus preparou uma terra para mim, se eu entendo que tem um lugar que a bênção não cessa, se eu entendo que tem um lugar perfeito para a minha vida, por que eu vou ficar no deserto? Por que tem pessoas que querem ficar no deserto, amados? Por que eu não vou avançar? Por que eu vou ficar diante do Rio Jordão? Por que não atravessar o rio? Nós temos que pensar. Por que ficar em Gilgal? Porque aquele povo ficou ali no acampamento em Gilgal. Por que não entrar em Canaã? Essa é a pergunta. E essas perguntas estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você entenda da parte de Deus, amado, que
quando eu não entro na terra prometida, quando eu não vivo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por mim, quando eu não desfruto de tudo que o Senhor, Deus, colocou à disposição da minha vida, eu estou ofendendo a Deus. Tudo isso é um insulto a Deus. Veja, amado, o Senhor Jesus, ele foi até as últimas consequências, ele pagou um alto preço por você e por mim. Jesus foi crucificado, foi cuspido, foi chicoteado, ele encravou naquela cruz tudo que era contra nós, ele verteu o seu sangue. Jesus fez tudo isso, amado, e agora eu não estou me empenhando para honrar esse sacrifício. Então eu estou dizendo que tudo isso que Jesus fez não está sendo honrado por mim. E isso ofende o sacrifício de Cristo, amado. Quando pessoas permanecem no deserto, elas não estão ofendendo a Cristo. Dizendo, eu tenho que fazer alguma coisa, Jesus não fez tudo por mim. Então nós precisamos entender, amados. Nós fazemos escolhas todos os dias. Pense aí, amado, em cada escolha que você faz. A cada momento da sua manhã, do seu dia. Desde a hora que você se levanta, escolhas são feitas. Decisões são tomadas. E nós precisamos, amados, como os filhos de Deus, fazer escolhas que estejam debaixo da vontade de Deus. E eu não posso, amados, fazer escolhas que desagradem a Deus. Eu não posso escolher errado. Eu não posso fazer escolhas por mim mesma. Talvez eu esteja falando agora para alguém, né? Alguém que precisa melhorar, ou talvez endireitar, ou talvez restaurar as suas escolhas. Porque, amados, escolhas devem ser feitas debaixo da vontade de Deus. Não é simplesmente, eu vou fazer isso e faz. Nós temos que fazer escolhas debaixo da vontade de Deus. Então, quando eu confesso Jesus, eu estou confessando como meu Senhor e Salvador. As pessoas só querem o Salvador, amados. Mas Ele é o Senhor antes de ser Salvador. E se Ele é o Senhor e Salvador, quer dizer, amado, que eu estou debaixo de um senhorio. Se eu estou debaixo de um senhorio, eu estou debaixo de princípios, de valores, de uma vontade. Então, eu preciso escolher as coisas do meu dia a dia, seja quais coisas forem, amados. Eu tenho que escolher debaixo da vontade do meu Senhor e Salvador. Eu não posso querer Jesus só como meu Salvador, só aquele que me socorre na hora que eu preciso. Não, Ele é o meu Senhor. Então, eu tenho que fazer as coisas debaixo da vontade de Deus. Efésios 3:20 diz, ora, deixa eu pôr aqui. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui, amado? Que ele é poderoso para fazer muito mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera nas nossas vidas. Agora, aonde está esse poder, amado? Fala aí onde está esse poder. Diga, esse poder está em mim. Escreve aí, eu quero ver a autoridade que você tem, amado. Diga, o poder de Deus está na minha vida. Esse poder está em você, amado. E esse poder opera na sua vida. Você tem que crer nisso. Então, existe um poder, que é o poder dos poderes, que é o poder de Deus, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse poder opera na minha vida e na sua vida. Escreve aí, o poder de Deus opera na minha vida. Então, amado, se esse poder opera em mim, por que eu não uso esse poder? Quero que você pense. Se o poder de Deus que está na minha vida, por que eu não uso esse poder? Não faz sentido, amado.
Não faz sentido, às vezes, a gente ver pessoas que vivem doentes, que vivem financeiramente em crise, que vivem com as suas famílias esboroadas. Não faz sentido. Cadê o poder e a autoridade? Não está usando o poder e a autoridade de Deus. Nós precisamos nos posicionar, amados. E se posicionar é você se levantar e falar, e dizer, e confessar. Existe um poder que está em mim, o poder de Cristo. E esse poder, amado, pode fazer coisas extraordinárias. Esse poder, amado, pode fazer com que eu viva uma vida de restauração, como Deus está dizendo. E você precisa tomar posse disso, amado. Então, hoje, você tem que sair deste culto convicto, amado, de que há um poder maravilhoso na sua vida, porque Jesus habita em você. Creia, amado, coloque em prática. Nós temos que colocar em prática. Então, amado, eu pergunto, será que pode uma pessoa estar na igreja, uma pessoa estar no meio do povo de Deus, uma pessoa que ora, que louva, que levanta as mãos ao Senhor, pode uma pessoa saber de tudo isso e assim mesmo não ter um testemunho que agrade a Deus? Responde aí, amado. Pode, sim, claro que pode. Nós lemos que o povo não entrou, né? Eles não entraram, eles não foram para frente. Por quê? Porque Deus não se agradou deles. Deus não estava se agradando de algumas posturas do seu povo. Então, amados, essa é uma mensagem de alerta hoje. Não basta você dizer, eu conheci Jesus, eu confessei Jesus. Você tem que ter uma vida debaixo deste senhorio. Amém. Vamos ver algumas frases aqui que eu quero que você entenda. Olha. Se você abraça as promessas sem abraçar as premissas, sem participar do processo de fazer a vontade de Deus, presta atenção, você está vivendo uma vida de fantasia. Porque, amado, para se alcançar uma promessa, existem premissas. Vou te dar um exemplo para ver se você entende bem facinho aí. Por exemplo, quando eu pego uma criança, né, minha filhinha já cresceu, mas você pega uma criança e ela fala, né, eu quero comer uma sobremesa, eu quero um chocolate. O que o papai e a mamãe diz? Olha, filhinho, primeiro você tem que comer os legumes, o brócolis, a carninha, o feijão e o arroz. Depois vem a sobremesa. Estão entendendo, amados? Premissas, para depois a promessa. Né? A coisa gostosa, a coisa boa. Primeiro tem que comer o que alimenta, né? É o que nós falamos para os nossos filhos, né? Então, existe um prato de comida antes. Existe uma premissa, amado, para nós alcançarmos a promessa. Existe uma terra. Existem mais de 7.000 promessas, amados, para nós, povo de Deus. Agora, para cada uma delas existe um processo. Existe uma premissa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, primeiro tem que comer o arroz e feijão, para depois a sobremesa. Escreve aí, amado. Premissas primeiro, para alcançar as promessas. Segunda frase. Todo filho de Deus tem que passar por uma temporada só de cumprimento das premissas antes de viver as promessas. Mas é nesse processo que Deus trabalha no nosso interior, para quê? Para nós estarmos prontos, amados, a ir adiante e tomar posse do que já nos está preparado. Então, amados, todos nós temos que passar por essa temporada de cumprimento. Eu tenho que cumprir as premissas. Eu tenho que comer o arroz e feijão primeiro. E isso nós temos que passar. Então, por isso nós temos que passar por esse processo, né? Comer o arrozinho e feijão primeiro para depois comer a sobremesa. Chegar na sobremesa. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa próxima frase. Diz assim: abrace o processo. Abrace as premissas, amado.
e se prepare para ser a melhor versão de você mesmo. Para ser quem Deus lhe chamou para ser. Herdeiro de Deus e reinar em vida através de Jesus Cristo. Então, abrace o processo, amado. Se prepare para você ser a melhor versão de você mesmo. Se prepare, meu amado. Nós estamos nos preparando para abraçar as premissas, para viver o processo. Porque nós sabemos que ao final existe uma terra prometida, amado. Para cada um de nós existe uma Canaã. Diga glórias a Deus por isso. Existe uma terra para você, como família, como pessoa, ministerialmente falando. Existe uma Canaã, uma terra prometida para nós como igreja, amados. A vontade de Deus é que você chegue até essa terra prometida. Amém? Da mesma forma que você crê que Jesus te comprou com sangue, creia, amado, que a vontade dele é que você entre na terra prometida, que você passe pelo Jordão e chegue a Canaã. Essa é a vontade de Deus, amado. Essa é a vontade de Deus, amém? Então, essa é uma mensagem para todos nós. E como nação, nós estamos vivendo um tempo que parece um clima de deserto. Estamos? Amados, já faz um mês, o bispo falou aqui, já faz um mês que nós estamos com o nosso culto online. A mídia, amados, a mídia diz que nós estamos vivendo o pior momento desse tempo. Crise de Covid, crise financeira, não podemos trabalhar, o negócio é fica em casa. Amado, lembra lá do deserto, da definição? O que é? Seco, frio, calor, sem perspectiva, lugar de solidão. É o que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender, amados, essa é uma mensagem para todos nós, porque nós estamos vivendo um grande deserto como nação. E eu vou te dizer, amado, sem a palavra de Deus, sem a graça de Deus, não tem como passar por esse deserto. Então você precisa se agarrar à palavra do Senhor, à graça de Deus, às promessas do Senhor. Não podemos, amados, dar ouvidos às vozes lá de fora, não. No início do ano, Deus falou através do nosso apóstolo Miguel Ângelo que do altar vão jorrar águas vivas, águas que curam, águas que saram, águas que restauram, que transformam. E são essas águas, amados, são essas águas que têm nos dado esperança, que têm nos feito andar, essas águas que têm nos feito ficar de pé, amados. Porque se fôssemos, amados, ouvir o que vem lá de fora, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Então, nós não podemos dar ouvidos às vozes externas, vozes estranhas, vozes do mundo, noticiários. Não, amado, não. Então, no meio do deserto, Deus provê todas as condições para nós chegarmos à terra prometida. E você pode dizer, bispa, mas no deserto as perspectivas são difíceis. São, amados, mas Deus dá provisão. Escreve aí. Mesmo estando no deserto, Deus dá provisão. Escreve aí, amado. Deus nos dá provisão. Deus nos dá direção, amado. Deus não nos desampara. Ele não nos deixa sozinhos. Nós estamos no deserto, mas nós não estamos sozinhos, amados. Olha, Deuteronômio 8:4. Veja o cuidado de Deus com aquele povo, amado. E o cuidado de Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus tem um cuidado conosco. E diz aí, olha, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amado, olha, eles estavam no deserto 40 anos. Fazendo um paralelo aqui conosco, amados. Olha, nós estamos nesse deserto há um ano. Um ano nós estamos com essa história de Covid, com essa história de fica em casa, com essa história de lockdown. Um ano. E nesse um ano, amado, nesse um ano,
Não faltou nada para nós. Diga graças a Deus por isso. Aleluia. Nesse um ano, o Senhor nos proveu tudo. Nesse um ano, o Senhor trouxe maná diário, amado. Diário, diário. Glórias a Deus por isso. Nesse um ano, inclusive, nós vimos muitas pessoas prosperando, crescendo, avançando. Nada nos faltou. Não faltou alimento, amado. Pense aí. Olha, você vai num shopping, você compra uma camisa. Em 6 meses, no máximo 8 meses, estou chutando muito, no máximo 8 meses, essa camisa já está desbotada, a gola já está gasta, já está com mancha debaixo do braço, pelo menos um botão já caiu nesses 6 meses, né? E eles ficaram ali 40 anos e diz que as vestes deles não envelheceram, amados. Você pode pensar nisso? Um ano, amado, um ano nós estamos nisso, muitas pessoas não estão trabalhando, mas Deus não deixou faltar nada. É verdade. Pensa, às vezes você pega uma ladeira, sobe ou faz uma longa caminhada, de repente seu pé fica inchado, fica que nem um pãozinho ali, mas diz a palavra que eles andaram 40 anos e o pé não inchou. 40 anos, amado. O que é isso? Isso é o cuidado de Deus. Escreve aí, amado, digo, o cuidado de Deus está sobre a minha vida. O Senhor não nos desampara. Estar debaixo dos cuidados significa segurança. E deste altar tem jorrado segurança para a vida das ovelhas. Você está seguro, amado. Eu estou segura. Nós estamos seguros, estamos debaixo das asas do nosso Pai, no nosso esconderijo. Então, estar debaixo desse cuidado significa ter segurança. É a garantia, amado, de um sucesso num momento difícil. Glórias a Deus por isso. E quando nós estamos no deserto, a palavra de Deus diz em Êxodo 13:21, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha a palavra do Senhor dizendo. Versículo 22 diz, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Glórias a Deus. Veja o cuidado de Deus com aquele povo, amado. Nunca se apartou deles aquela coluna. Amado, no meio do deserto, nós estamos vivendo como nação. Então, não vai faltar nada. Escreve, não vai faltar nada. Não vai, amado. A sua casa está sendo guardada por Deus. Você verá a nuvem de glória. Você verá o fogo do Espírito te guiando. Você verá a instrução, a sabedoria, a direção de Deus para a sua vida, amado. Eu creio, amado, hoje, talvez hoje, este ministério este altar seja uma coluna de fogo no meio da noite te mostrando a direção. Te mostrando que por mais que o mundo e os cenários sejam desérticos, o Senhor continua cuidando de você. Escreve aí, Deus está cuidando de mim. Amém. Deus está cuidando de mim. Aleluia. Não vai te faltar água, não vai te faltar pão. As suas vestes, amados, vão durar. Vão durar. Os seus pés não vão inchar, amado. Deus cuidou daquele povo. Tinha maná diariamente. Tinha codornizes, amado. Olha, Êxodo 16:2. Diz a palavra. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E aqui vem um alerta, amado. Se você está murmurando por qualquer coisa que seja, pare de murmurar imediatamente, amado. Pare de murmurar. Porque aquele povo não entrou na terra prometida, porque Deus não se agradou deles, por causa da atitude deles.
Eles punham o Senhor à prova a todo momento. Eles murmuravam. Eles eram infiéis. Então, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Milhares de pessoas murmurando contra Moisés e contra Arão. Contra os líderes. Não murmure, amado, contra os seus líderes. Não murmure contra o que está acontecendo. Não murmure, amado. Não murmure. Deus colocou homens e mulheres para te liderar, para te guiar. Então, não seja como o povo infiel que ficava murmurando em todo o tempo. Êxodo 16:3 diz assim: disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. Olha a murmuração, amado. Esse povo tinha visto um monte de praga, foram livrados, né? Receberam o livramento do Senhor, viram o faraó liberá-los ali, viram o mar se abrir, agora eles estão no meio do deserto dizendo o quê? Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Eu quero parar aqui, amado. Porque o Senhor, olha, o Senhor tem ouvido a murmuração de algumas pessoas. O Senhor tem ouvido a murmuração de algumas pessoas, amado. O Senhor tem ouvido alguns o colocando à prova. O Senhor tem ouvido alguns falando contra líderes. E o Senhor chama Moisés e diz o quê? Eu tenho ouvido essas murmurações. Então presta atenção, amado. Presta atenção. O que é que tem saído da sua boca? Quais são os seus pensamentos quando você liga a TV, ouve um noticiário, ouve alguma coisa? Quais são os seus pensamentos, amado? O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? O que você tem confessado? Porque o Senhor disse, olha, eu tenho ouvido as murmurações. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a resposta de Deus veio como um milagre, amado. Com a resposta de Deus veio algo sobrenatural. Veja o que diz em Números 11:31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia. Olha lá, amado. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, que era uma medida, né, deles. E as estenderam para si ao redor do arraial. Imagine o quanto de provisão foi manifestado nesses 3 dias, amados. Deus providenciou água, comida para todo aquele povo quando eles estavam com sede e com fome. Esse é o nosso Deus. Por isso a palavra de Deus diz, nada nos faltará, amado. Diga aí, amém. Nada me faltará. Nada me faltará. Salmo 78:15 diz, no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Amado, o Senhor tem dado água. As águas têm fluído deste altar. Não tem te faltado água. Não tem te faltado pão. Não tem te faltado alimento, nem físico e nem espiritual. Porque Deus está nos guardando, amados, mesmo em meio ao deserto. Estamos vivendo um tempo no deserto, amado, mas Deus tem nos guardado. Não tem faltado nada. Amém, glória a Deus. E através da provisão do dia a dia, Deus estava mostrando para eles o quê? A fidelidade. Então escreve aí, amado, Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel, amado, Deus é fiel. Escreve, Deus é fiel.
E Deus estava mostrando que a provisão era dia a dia, amado. Dia a dia. E uma das regras era que eles não podiam guardar o maná. Não podiam. Deus estava mostrando que eles tinham que depender de Deus dia a dia. Eles tinham que confiar em Deus. Por isso era uma regra de Deus. Deus falou, não guarde nada. Porque, amado, havia algumas pessoas que guardavam. O que acontecia? Apodrecia toda a comida. Porque Deus falou o quê? Não guarde. Quando Deus fala isso, amado, é para quê? É para que nós confiemos no Senhor. Estamos num período agora, amado, não precisa estocar comida, não. Não precisa, porque no começo da pandemia, ano passado, os supermercados ficaram vazios. Todo mundo estocando comida. Deus está falando, não precisa guardar. Eu vou prover. Deus proverá, amado. Nós temos que crer nessa palavra. Então, não é só confiar quando tudo vai bem. É confiar em Deus mesmo em dias difíceis. Mesmo na pandemia, amados. Mesmo quando parece que não vai dar. Temos que confiar no Senhor. Mas aquele povo fazia o quê? Murmurava. Então, as provisões de Deus para com o seu povo nos mostram a bondade, nos mostram as misericórdias de Deus. Porque aquele povo murmurava demais, amado. Tudo era motivo para murmuração. Mesmo assim, o Senhor provia. Mesmo assim, o Senhor era fiel. E isso mostra a fidelidade da parte de Deus. Isso mostra a bondade de Deus. Isso mostra que Deus cumpre a sua promessa. Nada nos faltará. Especialmente quando nós estamos num deserto, amados, em momentos difíceis. O Senhor vai nos mostrar que nós precisamos ter uma dependência dele. Então escreve aí, amado. Diga, eu dependo só do meu Deus, o meu Senhor Jesus. Eu dependo só de Deus. Nós temos que depender dele. Ele vai ser fiel a nós. Nada vai nos faltar. Assim como ele fazia com aquele povo. Deus não deixou faltar nada. Creia, amado. Creia que será assim todos os dias. Bispo, mas diante das notícias ruins, creia, amado. Creia, não ouça as notícias ruins. Não ouça as vozes estranhas. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Amém. O Senhor está te tomando pela mão direita, amado, te conduzindo pelo caminho perfeito. Creia nessa palavra. Amém? Quinto ponto, vamos lá. Por que Deus leva um filho para o deserto? Quanto tempo dura o deserto? Então, amado, no deserto nós estamos entendendo que nós aprendemos a depender única e exclusivamente de Deus. Então, a resposta está aí. Por que Deus leva um filho para o deserto? Para ensinar que esse filho tem que depender totalmente dele. Quando Deus falou lá, não guarde nenhum alimento, é porque o povo tinha que aprender a depender do Senhor, a esperar no Senhor, a confiar nele. Nós temos que confiar, amado, que dia a dia virá a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aquele povo tinha que depender de Deus, não tinha outra fonte. E se não for Deus a nos guiar no deserto, se não for Deus a nos proteger, se não for Deus a nos guardar, amados, guardar a nossa casa, trazer provisão, a nos consolar, se não for Deus, amados, nós vamos desistir. Olha, eu e o bispo, a gente tem visto algumas pessoas que desistiram. Desistiram, amados. As pessoas não ouviram a graça de Deus, a voz de Deus, e elas desistiram. E elas não estão mais no Senhor, elas estão enganadas, engodadas em mundos aí, amados. Sabe-se lá, a gente às vezes recebe recado de algumas pessoas e a gente fala, meu Deus, a pessoa estava na graça de Deus e agora está, sabe-se lá onde. Mas eu louvo a Deus, amados, porque Deus tem nos guardado. Aleluia. Diga aí, escreve aí, amado. Deus tem me guardado. Glórias a Deus, porque Deus tem nos dado instrução. Eu louvo a Deus porque nós temos visto essa coluna de fogo. Amém. Eu louvo a Deus, amados, porque Deus tem cuidado de nós. É verdade. Amém? Não temos sucumbido. Nada tem nos faltado. Então, aprende, amado. Quando vem algo, quando vem uma dificuldade,
Não fica perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Não pergunte por quê, amado. Aprenda a lição. Tudo tem um para quê, não é por quê. É para quê. Se está acontecendo alguma coisa, estamos passando por um momento difícil, é para quê. Então, aprenda a lição. Você tem que crescer, amado. Mude de fase. Para de murmurar. Para de perguntar por quê, por quê. E fala, Senhor, se é assim, eu sei que o Senhor vai me dar direção, eu sei que o Senhor vai me guardar, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Existe um para quê. E Deus vai mostrar o para quê. Porque no deserto Deus quer mostrar que somente Ele é a provisão, amado. Somente Ele. Deus é a nossa provisão, nada vai nos faltar. Nossas vestes não vão se rasgar, amado, não vão envelhecer. Nossos pés não vão inchar. Porque Deus é a nossa provisão. Escreve aí, Deus é a minha provisão. Deus é a minha provisão. Então, no deserto, nós passamos a buscar a Deus de forma mais intensa. No deserto, nós buscamos a Deus de todo o coração. Porque quando tudo vai bem, né, amada? A gente não ora todos os dias. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Hoje, né? Mas quando nós passamos por um deserto, amado, aí a gente passa a orar mais, a fazer o devocional todos os dias, porque a gente quer sair daquele deserto. Então, quando nós estamos no deserto, amados, nós buscamos a Deus de todo o coração. As palavras que saem dos nossos lábios, elas saem do fundo da nossa alma. Quando você está no deserto, amado, ou é Deus ou é Deus. Não tem outra opção. Escreve aí, diga, ou é Deus ou é Deus. Ou é Deus ou é Deus. Então, muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, né? Há pessoas que dizem isso. Deus não se lembra de mim. Deus não se importa comigo. Tem pessoas que dizem isso. Deus me abandonou. E isso faz com que essa pessoa entre, amado, numa depressão. Porque ela vai pensando aquilo e ela fica pensando, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. E ela vai comunicando aquilo e, de repente, essa pessoa está presa numa armadilha por causa de um pensamento, por causa de um dardo inflamado, por causa de uma brecha que não foi fechada. E a pessoa está num cenário de depressão, de doença, e parece que nada mais faz a diferença, e parece que tudo agora é deserto. Amado, tem centenas de pessoas vivendo deserto de doenças, de depressão, porque viraram as costas para Deus. E elas não conseguem sair desse deserto de doença. Então, Deus trabalha com o tempo. E o tempo de Deus, amados, é diferente do nosso tempo. Por nós já teríamos, já tinha acabado esse Covid, essa pandemia, por nós já teria acabado tudo, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, amado. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que declarar constantemente, isso vai passar. Escreve aí, amado. Se você crê nisso, diga, isso vai passar. Vai passar, porque a Bíblia diz que tudo passa. Então nós temos que crer. Isso vai passar. Eu creio. O deserto não é para sempre. Afinal, amados, o deserto não é o nosso habitat natural. O deserto não é o nosso lugar. Aquele povo passou o deserto. Nós também vamos passar. Mas nós vamos passar como? Escreve aí. Confiando em Deus. É assim que nós vamos passar. Confiando em Deus. Crendo que Deus tem provisão. Nós vamos passar por esse deserto sem murmurar, amados. Para não ficarmos rodeando o deserto, amados. Se a gente ficar reclamando, nós vamos ficar lá, que nem aquele povo. Rodeando o deserto. Rodeando o deserto. E não vai chegar na terra prometida. Então, o que você está aprendendo nesse tempo de terra seca, amado? Aprenda a depender totalmente de Deus. Esse momento é um momento que nós temos que aprender isso. Aprenda a depender totalmente de Deus. Nós temos que crer que no meio dessa terra seca, Deus está moldando o nosso caráter. Amém. Deus está nos alinhando.
Deus está nos unindo, amado. Você pode dizer, bispo, mas nós não estamos na igreja, nós estamos online. Amado, quando você participa de um culto online, quando você escreve ali, você está confessando. Quando você escreve o que eu falo aqui, você está confessando. Deus está nos unindo, amados, no mesmo espírito, numa mesma confissão, numa mesma fé. Amém. Deus não quer nos colocar no deserto para morrermos lá, para perecermos lá, não. Ele prometeu que sempre estará conosco, que sempre nos amará. Nós temos que crer nessa palavra. Eu creio. Josué 1:9 diz, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Escreve aí, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Assim como ele era com Josué, ele é conosco, amado. Amém. Ele é conosco. Talvez você esteja vivendo apenas o suficiente, vivendo apenas a mentalidade do deserto, a mentalidade de peregrino, apenas o maná diário. Mas eu quero te dizer, amado, você está de passagem. Diga isso, escreve aí, diga, eu estou de passagem por esse deserto. Você não vai ficar ali, amado, não vai ficar no deserto, porque Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem uma terra que manda leite e mel para você, amado. Uma terra que mana leite e mel é uma terra de abundância, é uma terra de alegria, é uma terra de paz, é uma terra de prosperidade, amado. É uma terra para que você viva com tudo isso com a sua família. Um lugar que tem, amado, não só o suficiente, mas o mais que suficiente, que é o que Deus está nos dizendo. O mais que suficiente. Então, eu quero encerrar dizendo, não se acovarde, não tenha medo, amado. Não olhe para as dificuldades. Não queira ficar no deserto. Por mais que as notícias sejam difíceis, amados, não tema. Amém. Escreve aí, eu não temerei. Diga, eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Não olhe para essas coisas, amados. Porque tudo que você coloca, o foco expande. Presta atenção. Eu coloco o foco em alguma coisa, aquilo expande, aquilo cresce. No que os seus olhos estiverem focados, é isso que vai crescer, amado. É isso que vai expandir. E se isso acontecer, você vai começar a murmurar como o povo no deserto. Então, foque em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Foque na comunhão, amado. Esse é o momento de comunhão. Estamos à distância, mas não custa nada, amado. Você dar um telefonema para alguém, você mandar uma mensagem para alguém. Você perguntar, você está bem, meu irmão? Como está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, amado, esse é um momento de comunhão. Foque nisso. Foque nos louvores. Ouça louvores durante o dia, não noticiário. Foque em estar no secreto com Deus, porque isso, amado, isso vai fazer com que você seja suprido, alimentado. Isso vai fazer com que você se sinta seguro em meio ao deserto. Em meio a esse momento que estamos vivendo. Olhe para Deus, olhe para o grande amor que Deus tem pela sua vida. Porque o segredo para encurtarmos esse período no deserto é você receber a promessa. Que é, primeiro, você ter gratidão no lugar da murmuração. Então, olha o que você tem que fazer, amado. Você tem que ter gratidão no lugar da murmuração. Quando você abrir a boca e pensar em murmurar, fecha a boca e fala, Senhor, obrigada por isso. Eu te agradeço por isso. Porque, amados, nada tem nos faltado. Nada. A gratidão gera abundância, gera alegria, gera prosperidade, gera felicidade. Outra coisa que você deve fazer. Reconhecer a soberania de Deus e exaltá-lo. Mas você tem que reconhecer que Deus é soberano. E você tem que exaltar o nome do Senhor. É isso que você tem que fazer. Reconhece a soberania. Não, Deus é soberano. Não adianta que não é pela força do meu braço, não é pela minha inteligência. Exalte ao Senhor.
por aquilo que ele é na sua vida. E o terceiro ponto, olhar somente para Jesus e não temer aquilo que você não pode vencer, porque Deus é quem vencerá por você. Então, amado, não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Não queira dar o seu jeitinho, usar a força do seu braço, usar a sua inteligência, usar suas estratégias aí mirabolantes, a sua vontade. Não queira, amado. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus é quem fará por nós. É só Deus. Às vezes as pessoas estão sofrendo na sua carne, estão sofrendo psicologicamente, estão sofrendo nos seus pensamentos. Por quê? Porque elas querem dar um jeito com a sua carne. Elas querem forçar. Não é por força nem por poder, amar. É pelo Espírito, diz a palavra. É pela vontade de Deus. Então, Deus é quem fará por nós. Você lembra de Davi? Davi não podia com aquele gigante. Mas o que Davi disse? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amado, Deus fará aquilo que você não pode fazer. É só você confiar nele. É só você lançar sobre ele. Lança o seu problema, a sua aflição, a sua ansiedade, a situação que você está vivendo. Lança sobre Deus, amado. Deus é que fará, Deus é que mudará. É verdade. Então, amado, pegue essa palavra, misture com fé e você verá a glória de Deus na sua vida. Amém. Fique firme. Não desista. Escreve aí, eu estou firme. Eu não vou desistir. Confie. Eu não vou desistir. Deus tem uma terra do mais que suficiente para cada um de nós. Amém? Amém. Então vamos orar, que assim seja, porque assim disse o Senhor. Eu espero que Deus tenha falado profundamente a sua vida, amado, para que você realmente saia do deserto. Amém. E você vá em direção à sua terra prometida. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, eu e o bispo vamos orar aqui com você, vamos declarar a bênção de Deus, vamos declarar que nós vamos viver o melhor de Deus, amém? Aleluia. Feche os seus olhos aí, amado, olhe para a sua família. Glórias a Deus. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa Sim, palavra gloriosa, bendita. Sim, Jesus. Por essa palavra, Senhor, que nos deu certeza, Amém. segurança que nós temos em Ti, Pai, de que Glórias a Deus, Senhor. o Senhor nos guarda, Sim, o Senhor Pai. nos livra, Obrigado, o Senhor nos Jesus. protege, o Senhor nos dá provisão. Glórias a De ti vem Deus, tudo Senhor. que nós precisamos, Senhor. Sim, Jesus. Glórias nós te damos, Pai amado, Obrigado, porque nós Pai. sabemos que há uma terra prometida. Sim, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que tem uma Canaã preparada para Sim, nós. Senhor. E nós não vamos Há uma ficar promessa, rodeando Senhor. o deserto, Jesus, porque Aleluia. o deserto não é o nosso lugar, Glórias a Jesus. Deus, Jesus. Nós temos uma terra nos esperando. Sim, Uma Senhor. terra que tem provisão total, Sim, que tem Senhor. bênção que não se Tua acaba, promessa, Senhor. tem maná, Tua leite, promessa está mel, sobre Senhor nós, amado. Jesus. Nós cremos, ó Deus querido, que Amém. nada nos faltará. E nós cremos, Jesus, estamos passando por este Sim. deserto, sim, mas o Senhor tem cuidado de nós. Glórias a Deus, Jesus. O Senhor tem Glórias a velado Deus. para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és fiel, Jesus. Sim, Obrigada Jesus. porque a Tua palavra diz que Senhor Tu não não é falha, homem para Senhor. mentir, nem filho do homem para prometer e O não Senhor cumprir. jamais falhará, Senhor. Tua palavra diz que tudo se cumpriu. Glórias Tudo que o a Senhor Deus. prometeu, Senhor, Eu creio, Senhor. se Eu cumpriu creio. na vida daquele povo. Eu E assim recebo, será Senhor. nas nossas vidas. Tudo se Aleluia. cumprirá, Pai. Tudo se cumprirá, Jesus. Senhor. Portanto, eu declaro nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que haja esta provisão na vida do Teu Amém. povo, Senhor, seja na vida financeira, Aleluia, Jesus. seja na área da saúde, Sim, seja na Senhor. família, Senhor, na vida espiritual, Senhor. Amém, Em nome de Jesus, se há pessoas, Senhor, que estão distantes de Ti, Senhor amado, nesta hora nós clamamos a Ti, Senhor. Sim, Pai, Para que atrai essas teu pessoas povo, se Senhor. voltem para Ti, para que essas Quebranta pessoas os corações, percebam, ó Senhor, Pai. Sim, que Jesus. sem Ti, Senhor, nós nada somos. Quebranta Oh os Deus, em corações, nome ó de Pai. Jesus, Trabalha em na nome mente, de Senhor. Jesus, Trabalha Pai. na alma, Pai.
Nós declaramos a provisão total Em na nome vida de Jesus. financeira do seu povo. Sim, Declaramos Deus. portas abertas, Senhor. Sim, Jesus. Declaramos, Senhor, Aleluia. esta área financeira crescendo, prosperando, avançando. Sim, Em meio ao Pai. deserto, nós podemos Em nome prosperar, de sim, Jesus. Senhor. A tua palavra diz que algumas pessoas não chegaram à terra prometida Glórias a Deus. porque o Senhor não se agradou delas por Glórias causa da a atitude. Deus. Mas eu declaro aqui, Senhor, que as Deus nossas seja atitudes louvado. são atitudes que agradam ao Senhor. Amém. Porque nós estamos buscando a Ti, Senhor. Vamos agradecer, Buscando a Deus em Senhor. primeiro Vamos lugar, louvar, Jesus. Buscando, Pai. Senhor, a Sua vontade, Pai. Sim, Senhor. Estamos aqui Vamos ouvindo a Sua engrandecer voz, teu nos santo alimentando, nome, recebendo estas águas, Senhor, que Aleluia. saem deste altar, Jesus. Glórias a Deus. Oh, Deus, A nós te graça de louvamos, Deus, a Senhor. genuína Nós palavra te da graça. bendizemos, Pai, nesta hora, Senhor. Amém. Nós te pedimos ainda, Senhor, pelas Sim, pessoas Jesus. que estão acamadas, Sim, pelas pessoas Senhor. que estão doentes, Senhor Jesus, Em por nome conta de Jesus, desse ó Pai. Covid, Pai. Livra o teu Sim, povo, Senhor. Sim, Livra Pai. os teus filhos, Amém. Senhor amado. Oh, Deus, restaura a saúde do teu Manifesta povo, saúde Senhor. perfeita, Senhor. Coloca os teus Cura, anjos, Senhor, milagres, nos hospitais, Senhor Sim, ó amado. Pai. Manifestando o teu amor Aleluia, lá, os teus Senhor. cuidados, os teus livramentos, Senhor. Em Tirando nome as de pessoas Jesus, ó Pai. que estão entubadas, Senhor Amém, Jesus. Senhor. Levanta o teu povo, desperta Em o teu nome de povo, Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus. Deus. Amém. Em nome de Jesus, Amém, Senhor. ó Deus. Oh, Senhor amado, Glórias em e nome graças de te Jesus. damos, ó Pai. Aleluia. Porque nós cremos que o Senhor está no controle das nossas Aleluia, vidas. Pai. Aleluia, Como Senhor. nós aprendemos nesta noite, ó Pai, Glórias a Deus. diante das situações, Senhor, nós não Sim, vamos Senhor. reclamar, nós não Não vamos vamos, murmurar, nós vamos agradecer, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer, Senhor, porque nós cremos Amém. que se o Senhor. Senhor prometeu, o Senhor irá Sim, cumprir. Deus, nós cremos. E o Senhor Pai. vai nos conduzir, Senhor, Aleluia, nós cremos, Senhor. Nós em perfeita cremos. vitória e Aleluia. perfeita segurança, Senhor. Assim será. Quero declarar isso na vida do Em teu nome povo, de Senhor. Jesus. Em O nome Senhor de tem Jesus. nos sustentado, Sim, Pai. o Senhor é bom. Aleluia. A Bíblia diz que o teu amor e as suas misericórdias se renovam a cada Glórias manhã. a Deus por isso. A palavra de Deus diz que tu és o bom pastor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que o teu amor, ó Pai, está em nós. Glórias a Deus. E por causa deste amor, nada nem coisa alguma poderá nos separar de ti. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Pai, porque nós não olhamos, ó Pai, para este mundo que jaz no Amém, maligno. Jesus. Nós olhamos para ti, Senhor. Amém, Senhor. Confiamos na tua palavra, Senhor. Aleluia. Trazemos à memória, Senhor, aquilo que pode nos dar Amém, esperança. Senhor. Trazemos Glórias à a Deus. memória, Senhor Jesus, ó Pai, a confiança que nós podemos ter em Ti, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Como diz a tua palavra, haverá bom futuro Nós cremos, e Senhor. não será frustrada a Aleluia. nossa esperança. Aleluia, Jesus. Nós ligamos isso, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para estar Em nome ligado, de Senhor Jesus. Jesus. Ligamos Amém, aqui na que assim terra seja, para Pai estar amado. ligado nos altos céus. Aleluia. Te pedimos que os teus anjos, ó Pai, Sim, acampem ao Deus. redor do teu povo. Sim, Senhor. Acampem ao redor dos teus Sim, filhos, livra o Senhor. teu povo, Senhor. Livra, Senhor, o Livra, teu Jesus, povo, Senhor, de todo o mal Pai. desta De terra. toda doença. Nós cremos. O sangue de Jesus Em está em nome de nós. Jesus. O Senhor é um Nós temos a cuidador marca da do nossa Cordeiro, vida. Senhor. Aleluia. O inimigo não Aleluia. pode nos tocar. Aleluia. Ele não Nós pode chegar cremos, à nossa Pai. casa. Ele não pode cremos, tocar Senhor a tua Jesus. igreja, Senhor, a tua Glórias a noiva. Deus. Amém. Glórias e graças te damos, Senhor. Sim, meu Mas esta Deus. noite bendita e abençoada Aleluia. pelas vidas, ó Pai, que Amém. disseram, eis-me aqui, Glória a vou Deus. crescer um pouco mais na tua Sim, graça. Jesus. Sim, Vou crescer meu um pouco mais no teu Deus. conhecimento. Amém, Senhor. Deus Vamos seja avançar, louvado, vamos Senhor, crescer, pela tua igreja bendita vamos e prosperar, abençoada no Jesus. nome de Aleluia. Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se você concorda, você crê, recebeu no teu coração essa oração, diga amém no nome de Jesus. Glórias Amém. a Deus. Estenda uma das suas mãos, vamos ministrar a bênção apostólica, Amém. que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia. e as doces consolações do Espírito Amém. Santo de Deus sejam conosco, Senhor, para agora e para todo sempre. Em nome de Declaramos Jesus. o final de noite abençoado, Senhor, Sim, um sono Deus. tranquilo, Amém. Senhor, e um restante de semana, Senhor, em perfeita Em nome vitória. de Jesus. Se você recebe aí no teu lugar, diga amém, Amém. Que assim e amém. seja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Domingo,
dia de ceia do Senhor. Estamos juntos de novo. Esteja pronto aí, prepare a ceia com a sua família, amados. Aleluia. E vamos celebrar Jesus. Sim, Mesmo ele em venceu, ele venceu. Mesmo em tempos difíceis, amados, devemos celebrar ao Senhor. Aleluia. E louvar ao Deus da nossa vitória. Glória a Nosso Deus. Salvador. Ele vive. Amém. Ele vive e Ele reina para sempre. Reina nas nossas vidas. Amém? Noite abençoada aí. Graça E paz. Um beijo no coração de todos. Aleluia. Até Amém. domingo. Domingo Amém. estamos juntos novamente. Graça e paz, graça e paz. Glória a Deus.